E aí, dando continuidade na série do conhecer Deus, o conhecimento de Deus, relacionamento de Deus com os homens, a gente vai falar um pouco sobre algumas definições que a própria Bíblia dá do próprio Deus, né? É como se eu dissesse assim, ó, eu sou Alexandre e eu sou assim, né? Eu sou Alexandre e sou assim. Eu tenho autoridade para falar de mim porque eu me conheço, né? Ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem. Como ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus, que ele nos revela pela sua palavra. E aí eu estava pensando sobre isso e pensando que talvez algumas dificuldades que nós temos em entender essas definições de Deus é a própria definição que para nós não é coerente. Já sabemos algumas coisas, por exemplo, eu não posso ter a visão, né? Mas existe um Deus único e esse Deus ele tem suas peculiaridades. Por exemplo, vocês me veem, eu não posso dizer assim, olha, eu sou ariano, raça pura, alemão, olho verde, nada disso. Eu também não posso dizer assim, olha, eu sou pardo, eu sou negro, porque não é uma verdade, né? E ninguém pode dizer essas coisas de mim. Eu sou afrodescendente, viu? Mas eu não sou, não trago isso no registro, mas eu sou e tenho orgulho de ser afrodescendente. Mas eu não posso colocar minha etnia por conta disso da forma que eu quiser. Então, ninguém pode interpretar uma pessoa da forma peculiar. Para descrever uma pessoa, a gente tem que entender, conhecer e poder descrever. Ou descrever a forma em que eu a vejo. Mas a forma que ela é, só se conhecer-la bem para poder descrever, não é? E a gente tem aí essas polêmicas de que umas pessoas entendem Deus de um jeito, outros do outro, se relacionam com Ele, e a gente está aqui querendo entender se tudo isso é válido para Deus, se Deus realmente aceita isso, né? E o porquê que Deus se preocupa tanto com esse conhecimento que Ele quer que a gente tenha. E aí nós chegamos a algumas conclusões, já durante alguns vídeos, que é muito importante a gente rever. Por exemplo, que Deus se revela pela palavra, que Ele quer que a gente conheça Ele. E aí uma das definições da Bíblia, e a gente vai falar algumas coisas sobre isso, então provavelmente haverá alguns vídeos sobre o mesmo assunto, é uma coisa: 90% das pessoas acreditam piamente que é certa a frase que diz que Deus é amor. Seja cristão, evangélico, católico, mesmo não religioso, eles concordam, eles acham certo dizer que Deus é amor. Aí eu faço uma pergunta: será que nós temos uma concordância no que é o amor? Porque os poetas descrevem de formas diferentes, né? Nós estamos ouvindo ao fundo uma canção que fala sobre algumas coisas sobre o amor, né? Que é o fogo que arde sem doer. Mas quem teria autoridade para falar de amor? Quem realmente conhece o amor para falar sobre amor? E aí eu, pelo menos, chego à conclusão de que existe um amor que não se conhece igual, que é o amor de Deus pelo ser humano. Então, Deus, para mim, tem autoridade para falar sobre o amor. E é claro, né, quando a gente fala Deus para falar, a gente está dizendo que Deus vai usar pessoas, né? A palavra de Deus muitas vezes foram transmitidas por meio de profetas, de pessoas que foram portadoras de uma mensagem. E aí em 1 Coríntios, capítulo 13, ele tem uma declaração de algumas características do amor, não é? Porque o amor também não é cada um entende de um jeito, não. O amor é o que está descrito lá ou a gente decide se a gente acredita que a Bíblia é verdade ou não. Temos esse direito também. Se eu acho que a Bíblia não é verdade, então não tem o melhor sentido eu querer entender 1 Coríntios capítulo 13, né? Porque as pessoas dizem assim, olha, eu matei por amor. Tem muito pai que diz assim, eu amo meu filho, mas não tem a mínima preocupação com ele, para no botequim, bebe, fica jogando, e o tempo de estar com o filho é levado por essa paixão particular que ele tem pela bebida, pelo jogo, pela prostituição. Então existe muito isso, né? Tem filhos que dizem assim, eu amo meu pai,
né? Eu tenho um amor pelos meus pais, mas não respeitam, não obedecem. Então isso também mostra que tem alguma coisa equivocada nisso, né? Então, algumas coisas a gente precisa ter bem claras assim sobre o amor para que a gente possa analisar isso. E se a gente conseguir algumas coisas sobre o amor, talvez a gente consiga ter um parâmetro dessa ligação que o próprio Deus faz em dizer que ele é amor, não é? Então vamos lá. O amor, em primeiro lugar, não é cego, como algumas pessoas dizem, né? O amor é a lupa que nos faz ver claramente todas as coisas. Porque quem ama de verdade, ela observa tanto as qualidades e os defeitos. E o verdadeiro amor, quando nós vamos estudar Coríntios 13, né, que é o tópico desse ponto, né, de Deus é amor, nós vamos usar muito Coríntios 13, a gente vai perceber algumas coisas mais claras sobre isso. Mas o amor, em primeiro lugar, ele é ativo, né? Ele te faz observar a pessoa, o objeto amado. E aí você consegue observar as qualidades, as virtudes e também os defeitos. E quando se observa os defeitos, a tendência é tentar corrigir, né? Ao ponto de a Bíblia dizer que Deus só corrige e açoita, ele tem uma ação a quem ele toma por filho, né, que é uma outra polêmica que vai se levantar depois. Todos são filhos de Deus? A Bíblia diz isso? A Bíblia não. A Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Então tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí a gente vê pessoas que são contendeiras dizendo que são filhos de Deus. A gente vê pessoas totalmente irregulares na sua profissão de fé, dizendo que são filhos de Deus. Nós vemos pessoas que são desobedientes e que se julgam servo de Deus, né? A gente vê muita coisa, mas uma coisa que às vezes me perturba muito, assim, as frases, né? Diz assim: meu negócio é com Deus, não é com um homem. Como se de alguma forma nas escrituras sagradas houvesse um único caminho de eu me relacionar com Deus sem ter relacionamento com os homens. A Bíblia diz: ó, tudo o que quereis que vos faça, façai vós aos outros. A Bíblia diz que Jesus ele chegou dizendo assim: ó, se você quer fazer alguma coisa por mim, faça por esse meu pequenino, essa que está do seu lado, se relacione com os homens. Tudo que você fizer a um desses pequeninos, faz comigo. Se você se relaciona com pessoas, você se relaciona com Deus, né? Então tudo isso é condicionado. Então não existe isso, isso é uma vaidade desvairada, uma mentira, né? Não tem um meio de você ter um relacionamento com Deus se você não tiver um relacionamento, um negócio, como a palavra diz, né, que eles usam. Não tem como você ter um negócio com Deus se você não tiver um negócio com um homem. Não tem como você ter um negócio com Deus se você não é obediente às autoridades constituídas sobre sua vida. Não tem como você dizer que é um servo de Deus se você não obedece ao seu pastor, se você não obedece à ordem eclesiástica da sua igreja, né? Nós temos uma infinidade de igrejas evangélicas cristãs espalhadas pelo mundo, para que você possa se adequar naquela que você acha correto. Não estou falando que todas são, não estou dizendo que todas irão para o céu, mas você tem o direito de se adequar. Mas se você quer ter um relacionamento com Deus, você tem que ser obediente aos seus pastores, às suas lideranças. Fora isso, se você não obedece, você é um rebelde. A rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria, e você pensa aí na situação que você está, né? Então, se você é um rebelde, não tem como ser filho de Deus, não tem como ser servo de Deus. E a gente vai se enganando muito nisso, né? Pessoas que às vezes se enganam. Outra frase que me perturba às vezes é que isso é mais uma coisa feminina, né? Que às vezes uma irmã diz que abandonou os filhos, abandonou o lar para fazer a obra de Deus. E também não tem como fazer isso, né? A obra de Deus começa no lar, começa na família. Se você não cuida da sua família, você não serve para ser liderança da igreja. A Bíblia nos ensina isso. Então, não tem, sabe? Você missionária, me desculpe, mas biblicamente não temos respaldo para dizer que você está correto quando você diz que abandona o seu lar, que abandona a sua família. Missionárias que às vezes dizem assim: ó, deixei meu marido, desobedeci ele, né? Deus nunca te levará a desobedecer seu marido, até porque ele te colocou debaixo dessa autoridade,
né, que a gente falou há pouco. Então Deus não vai fazer você desrespeitar seu marido de forma alguma. Deus não vai fazer você abandonar os filhos, que também tem aquela questãozinha que eu sempre bato na tecla, na verdade, que Deus não faz certas coisas que as pessoas dizem, porque as pessoas, se Deus, né, que tem aquela oração, quer dizer, desculpe, aquela oração que as pessoas, coloquei meus filhos na mão de Deus. Eu fico sempre pensando que Deus não deve nem querer ouvir uma oração como essa, porque Deus colocou os filhos na sua mão para você educar, te deu um conselho, olha, ensina o menino o caminho que deve andar, ele não vai se apartar da sua mocidade, e aí você está dizendo que você ia devolver o trabalho para Deus, é meio que questionável isso, não é? A gente oramos pelos nossos filhos, claro, com certeza, devemos orar sempre por eles, mas colocar na mão de Deus, Deus deu responsabilidades para nós, eles são herança do Senhor, confiada a nós para nós educarmos, e são frutos do que nós fizermos com essa educação, né? Geralmente os nossos filhos são, e a gente precisa tomar todo esse cuidado. Então vamos falar um pouco sobre Deus e amor, vamos falar dessa questão, tentar entender o amor, para ver se a gente está com uma visão correta do que é amor, para ver se a gente tem essa visão correta do que é Deus, né? Será que Deus permite todas as coisas, né? A gente vê aquela coisinha, não ensaiei, mas é pro Senhor, eu não tenho nada, mas é pro Senhor. Será que o Senhor é esse Deus migalheiro mesmo, né? Que a gente dá o que não tem, dá, sabe? Faz essas coisas toda bagunçada aí para ele, e ele, por ser amor, ele aceita tudo isso. Será que nós temos alguma base bíblica para apoiar esse tipo de pensamento? Ou será que ele é um Deus zeloso? Ou será que ele é um Deus que se preocupa com a forma que eu vou me apresentar a ele, se preocupa com uma forma com que eu vou fazer a minha adoração, fazer o meu devocional? Será que eu posso realmente, né, fazer coisas que não são cabíveis a mim? Né? Outro dia um jovem fez uma pergunta que eu na hora assim não pensei muito bem, né? Fiquei meio que assustado com a pergunta, mas analisando hoje a gente tem consciência da Bíblia de algumas questões, né, que era a questão da unção. A gente pode sair ungindo, qualquer pessoa pode ungir, e a gente tem essa tendência de dizer que qualquer pessoa pode ungir, mas quando Saul quis fazer algumas coisas que não era conduzente ao rei, mas sim aos profetas, ele acabou dando problema, né? Então, cada um tem sua função, tem coisas que não é para qualquer pessoa, tem as ordens eclesiásticas, que a Bíblia diz que você deve chamar os presbíteros, né? E tem até um escritor que eu gosto muito que diz que isso não há necessidade, tal, mas se a Bíblia diz, eu prefiro confiar na Bíblia e prefiro acreditar que ela é verdadeira. Então, se você tem aí seu presbítero, se tem alguém doente na sua casa, chama ele, não vai você ungir, você não é obreiro, você não é ungido para essas coisas, obedeça a Bíblia, né? Chame, até porque você deve honra quem honra, e você deve honrar os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja. Se Deus colocou os cargos eclesiásticos na igreja, é porque Ele quer que essas coisas sejam respeitadas. Deus é um Deus que zela pelo respeito. Então é isso aí, Deus é amor, e nós vamos conhecer um pouco mais de amor para que a gente possa dizer todos uma mesma coisa. Eu espero que a gente, já no próximo vídeo, comece a analisar 1 Coríntios 13, e aí fica a pergunta para você ler lá, né, o desafio de você ler 1 Coríntios 13 e ver se você entende claramente o que está lá. Pegue, porque ele vai fazer uma descrição, né? O amor é paciente, é bondoso, benigno, não porta com indecência, não é leviano. Né? Tente achar um dicionário e ver o que essas palavras estão dizendo, né? O significado dessas palavras, porque é o que eu vou fazer, né? Tem palavras em que a gente precisa entender bem, senão a gente acaba sem a visão do que Deus é na verdade. Amém? Então vamos lá, beijo no coração. Essa semana a gente vai falar sobre Deus é amor. Vamos estudar o amor para que a gente possa entender um pouco mais de Deus. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.